Às vezes a gente vive algo que não tem explicação. Pode ser um detalhe pequeno, uma sensação que não passa, um instante em que tudo parece sair do eixo. Mas quando o assunto é o sobrenatural, essas dúvidas ganham outro peso. Porque não é só sobre estranhamento, é sobre algo que nos faz questionar o que é real e o que nunca deveria ter acontecido. O primeiro relato que você vai ouvir fala exatamente disso. De um caminho que parecia certo, até os sinais começarem a aparecer. Antes de começarmos, quero saber quem está comigo hoje. Comenta de onde você está assistindo e a que horas. Aproveitando que está por aqui, permita-me fazer companhia enquanto você se dedica às suas tarefas diárias, seja no trabalho, arrumando a casa, preparando uma refeição ou simplesmente desfrutando de um momento de descanso, se desligando um pouco de qualquer problema. Se puder, coloque seus fones de ouvido preferidos, prepare uma bebida quente ou aquela que você mais gosta e vamos para o episódio de hoje. Boa noite, Dom. Nunca fui de acreditar nessas coisas, mas tem momentos que fazem a gente repensar tudo. Faz tempo que carrego essa história comigo, tentando entender se o que aconteceu foi real ou se minha mente me pregou uma peça. Talvez você consiga enxergar algo que eu ainda não consegui. Eu tinha pouco mais de 25 anos quando recebi uma oferta de emprego que, na época, parecia a melhor chance da minha vida. O trabalho era de pesquisa de campo numa região bem isolada do interior do país, onde, segundo me contaram, existia um sítio arqueológico ainda inexplorado. O convite vinha de um professor muito famoso, cujos artigos eu acompanhava desde a época da faculdade. Para mim, aquilo parecia a realização de um sonho, e eu simplesmente não conseguia recusar. Saí de casa numa manhã em que o sol estava escaldante. Dirigi por várias horas até dar de cara com uma estrada toda esburacada, cercada por plantações de milho quase secas. Quase nenhum carro aparecia por ali, e eu comecei a sentir uma estranheza que aumentava a cada quilômetro. Parecia que o calor e a poeira se uniam para deixar tudo ainda mais inóspito. Eu falava ao celular com a Bianca, minha namorada, que não parava de me alertar para tomar cuidado. Você não acha melhor parar numa cidade antes de chegar lá? Ela perguntou preocupada. Não posso perder tempo. Eles me esperam antes do anoitecer, respondi, tentando passar confiança. Mas a verdade é que meu coração já estava disparado. Foi então que, um pouco adiante, me deparei com um bloqueio na estrada. Um grupo de pessoas surgiu devagar no meio da pista, todas com facões na mão. Elas usavam máscaras de palha e folhas de milho, lembrando rostos de animais. Fiquei arrepiado dos pés à cabeça. A ligação com a Bianca ainda estava ativa e eu fui descrevendo o que estava vendo. Pelo amor de Deus, não entra nesse lugar, ela implorou. Eu hesitei, mas empurrado pela vontade de não perder aquela oportunidade e pela ansiedade de chegar logo, segui em frente. Uma das figuras se aproximou da minha janela e tocou no vidro de leve, como se me convidasse a prosseguir. O jeito como falou meu nome, sem eu ter dito nada antes, fez meu estômago revirar. Mesmo assim, liguei o carro e avancei achando que, quem sabe, houvesse alguma explicação simples para aquilo tudo. Logo apareceu um povoado deserto, praticamente todas as portas fechadas. Vi só uma espécie de capela funerária com as luzes acesas, destoando da calmaria sombria ao redor. Desliguei o carro e fiquei olhando para aquela construção. O silêncio ali era tão pesado que parecia que todo mundo observava de dentro das casas. No celular, a Bianca continuava implorando que eu voltasse. Eu acho que estão me esperando ali, murmurei sem saber se o que eu sentia era pura paranoia ou um sinal de algo terrível. Quando juntei coragem para sair do veículo, aquelas pessoas mascaradas apareceram de novo, me cercando sem dizer nada. As roupas rasgadas e o jeito sincronizado como balançavam os facões no ar pareciam um ritual ensaiado. Tive a nítida impressão de que tudo o que eles queriam era que eu desse o primeiro passo para dentro daquela funerária. Meu coração batia como se fosse sair pela boca e no fundo da minha mente
As palavras da Bianca e o pressentimento de que eu estava indo longe demais me atormentavam, mas já não dava para voltar. Até hoje não sei se foi a minha pressa ou a ambição que me cegou naquele momento. Não sei se eles estavam realizando algum tipo de cerimônia ou se, na verdade, só aguardavam o forasteiro, que chegaria trazendo algo que na cabeça deles era necessário. O que posso dizer com certeza é que, no instante em que pisei na calçada daquela funerária, entendi que eu não pertencia àquele lugar. Talvez eu nunca devesse ter continuado pela estrada, mas a essa altura já não havia como escolher outro caminho. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Lá se vão exatos 20 anos desde que tudo aconteceu, mas ainda guardo essas lembranças como se fossem de ontem. Na época, eu tinha 6 anos. Minha mãe foi embora em um primeiro dia de um mês frio, logo depois de umas tragédias que abalaram a nossa família. Foram 3 falecimentos seguidos e tem quem diga que os mortos se vão de 3 em 3. Não sei se acredito nisso, mas esse ditado ecoa na minha cabeça sempre que lembro daqueles dias pesados. Meu tio-avô partiu primeiro, depois meu avô e, por último, a minha mãe. Eu não entendia direito o que estava rolando ao meu redor, mas agora que fiquei mais velho, as conversas que tive com parentes e amigos fazem cada vez mais sentido. O que mais me marca é a impressão de que minha mãe parecia saber o que estava por vir. Naquele período, a família combinou de ir ao cemitério para limpar os túmulos e deixar flores. Era algo que a gente fazia todo ano, principalmente para lembrar da minha irmã mais velha, que tinha falecido poucos anos antes. Minha mãe liderava tudo junto com a tia Marta, o tio Aldo e meus irmãos mais velhos. Eu andava de um lado para o outro, tentando entender por que todo mundo estava tão calado. Enquanto ajeitávamos as flores no túmulo da minha irmã, aconteceu algo que meus tios até hoje acham bem estranho. Minha mãe se abaixou para tirar umas folhas secas perto da lápide e, de repente, a perna dela pareceu ficar presa numa fresta entre as placas. Ela perdeu o equilíbrio e caiu sentada no chão. Ninguém entendeu como aquilo aconteceu. Teve gente que jurou ter visto um puxão na barra da calça dela. Mas o que mais chamou a atenção foi o jeito como ela se levantou, firme, sem demonstrar dor ou espanto. Ela passou a mão pelo mármore como se fizesse um carinho e falou numa voz bem tranquila. Minha querida, eu ainda não posso ir com você. Preciso cuidar de quem está aqui. Aquilo deixou todo mundo sem reação. Foi um instante que misturou ternura e um desconforto difícil de explicar, como se tivesse algo ali que a gente não via. Ficamos uns minutos em silêncio e depois seguimos para o túmulo do meu avô. No caminho, notei que minha mãe estava pálida. Ela sempre foi muito forte, mas naquele dia seus olhos tinham um brilho estranho. Parecia aflita, olhando para trás de vez em quando. Quando chegamos ao outro túmulo, repetimos o mesmo ritual: limpar, tirar folhas, trocar as flores murchas. E mais uma vez, a perna dela ficou presa. Desta vez, o susto foi maior, porque ela quase bateu a cabeça numa das placas de mármore ao cair. A tia Marta gritou para o meu irmão ajudá-la. Assim que levantou, minha mãe apoiou a mão na pedra fria e respirou fundo. Meu querido sogro, tenha paciência comigo. Eu ainda não posso partir, tem muita coisa para fazer aqui. O lugar ficou em silêncio total. A gente sentiu a atmosfera pesar, como se o ar tivesse ficado mais frio de repente. Mas ninguém falou abertamente sobre o que aquilo significava. Achamos que talvez fosse só uma coincidência estranha, 2 tropeções inusitados seguidos. Mais tarde, quando voltamos para casa, meu pai, todo animado porque tinha comprado uma motocicleta nova, chamou minha mãe para irem até a casa da avó Vilma buscar a comida que ela tinha preparado para a gente. Eu quis ir junto, adorava andar na garupa, mas minha mãe não deixou. Ela passou a mão no meu cabelo e disse com carinho que voltaria rápido. Fica aqui, meu filho. Daqui a pouco a gente chega com a comida.
Essas foram as últimas palavras que escutei dela. Algumas horas depois, recebemos a notícia. Eles tinham sofrido um acidente. Um motorista bêbado avançou o sinal e atingiu a moto em cheio. Meu pai sobreviveu, mas ficou ferido e quase desacordado. Já a minha mãe não resistiu. Passei muito tempo me perguntando se ela já sabia que ia morrer. Às vezes penso que no momento em que foi puxada pelos túmulos, alguma coisa a alertava de que seu tempo estava acabando. É tudo muito confuso, mas sinto que aqueles presságios foram uma forma de a vida nos preparar, mesmo que só um pouco, para a dor que viria. Cresci sem ter muitas memórias claras dela, só pequenos flashes de momentos em que pintávamos juntos, ou de quando ela cozinhava. Até hoje não consigo recordar direito da voz dela, mas de alguma forma sinto que a reencontro em situações simples, quando sinto o calor do sol no rosto, quando escuto o canto dos pássaros de manhã, ou quando passo pela esquina onde ela costumava comprar frutas frescas. Nessas horas, me invade uma sensação de que ela está ali, quase dizendo: eu continuo aqui através de você. Apesar de toda a tristeza, encontro algum consolo em acreditar que o amor que nos une vai além do que a gente vê. E sempre que o dia de finados se aproxima, não deixo de levar uma flor para o lugar onde ela descansa. É a minha maneira de agradecer por tudo que ela fez e por continuar, de alguma forma, me acompanhando. Boa noite, Dom. Não costumo falar muito sobre esse tipo de coisa, mas senti que precisava dividir essa história com você, porque até hoje não consegui tirar ela da cabeça. Eu nunca entendi por que minha mãe sempre bateu na tecla daquela estranha regra de não ver filmes de terror em outubro. Quando eu era mais novo, achava que ela exagerava. Na cabeça dela, alguma coisa mudava nesse mês, como se uma barreira invisível deixasse passar o que não devia. Eu até questionava internamente, mas acabava seguindo as regras para não criar confusão. Nos outros meses, a gente via qualquer filme, inclusive nos feriados. Mas assim que chegava outubro, ela repetia sempre: nem pense em pegar nada de terror na televisão ou na internet. Nesta época, a imaginação fica mais forte e pode trazer o que não deve. Virava quase um ritual. Ela falava isso algumas vezes antes de o mês começar. E quando outubro chegava, meu acesso a qualquer conteúdo sombrio era cortado. Eu não reclamava muito porque, para ser sincero, sempre tive um pé atrás com histórias de assombração. Só que no ano passado, acabei quebrando a regra por curiosidade e também porque meus amigos insistiram demais. Tudo rolou numa noite em que um colega do colégio, o Leandro, chamou para uma pequena sessão de filmes na casa dele. Eu tinha uns trabalhos para terminar, mas ele garantiu que veríamos algo não tão pesado. Topei. E para minha surpresa, minha mãe deixou, embora estivesse com um olhar preocupado, como se alguma coisa estivesse incomodando. Antes de eu sair, ela pediu: chegue antes da meia-noite, por favor, e lembre-se do que eu sempre digo: não alimente o medo agora em outubro. Assenti meio sem paciência. Quando cheguei na casa do Leandro, ele me recebeu com um sorriso. Além dele, tinha também a Fernanda, uma amiga em comum, e mais 2 colegas que logo foram embora depois do primeiro filme, deixando só nós 3 na sala. A gente começou assistindo a um terror bem leve, daqueles com zumbis meio bobos. O problema foi o segundo filme, um suspense tenso e pesado que mexeu muito com a gente. Terminamos já tarde e a Fernanda decidiu que precisava ir embora. Vou te acompanhar, Nanda, disse o Leandro, se levantando. Você se importa de voltar sozinho? Ele perguntou, olhando para mim. Eu queria dizer que me importava, mas minha casa ficava para o lado oposto e não quis incomodar pedindo para alguém atravessar a cidade só por mim. Então concordei em ir sozinho e me despedi dos 2. Já na saída, notei que a noite estava mais quente do que o normal, com aquele vento morno de outubro que não refresca nada. A rua estava quase silenciosa, iluminada aqui e ali por postes bem espaçados. Enquanto eu caminhava, uma sensação estranha foi crescendo. Tentei não pensar nas cenas perturbadoras do filme, mas elas ficavam voltando sem parar na minha cabeça. Passei por um cachorro de rua que dormia numa calçada e segui andando, tentando apertar o passo. Faltava pouco para chegar em casa.
Eu só precisava virar 2 esquinas e atravessar uma rua larga. Assim que virei a última esquina, senti um certo alívio ao avistar o portão de casa, ainda longe, mas já no meu campo de visão. Foi aí que reparei numa pessoa do outro lado, na altura de outro poste, vindo exatamente na minha direção. Não era tão estranho ver algum vizinho chegando tarde, mas, conforme a gente se aproximava, um desconforto tomou conta de mim. Num primeiro momento pensei que fosse um rapaz que eu via de vez em quando, mas quando a luz do poste iluminou melhor, reconheci o moletom que ele vestia. Era o meu moletom velho, escuro, com uma faixa costurada e um pequeno rasgo na manga. Ganhei esse moletom do meu pai quando fiz 11 anos. Tinha um valor sentimental, e eu o guardava no fundo do armário, quase sem usar. O que me deixou mal não foi só ver alguém com um agasalho igualzinho ao meu, mas perceber que aquele sujeito tinha a minha altura e o mesmo porte físico. Quando ele, ou seja lá o que fosse, chegou mais perto, fiquei imóvel. Sob a luz amarelada do poste, encarei meu próprio rosto, como se eu estivesse me olhando num espelho. No instante em que nossos olhos se cruzaram, a outra versão de mim arregalou os olhos. Não parecia só surpresa, mas apavorada. Soltou um som estranho, algo entre um grito sufocado e um gemido, e correu na minha direção. Minha reação foi puramente instintiva. Disparei feito louco até o portão de casa e, por sorte, ele estava só encostado, sem a corrente. Bati o portão com tudo e tranquei por dentro, respirando igual a quem correu uma maratona. Minha mãe, assustada, veio correndo lá de dentro. O que foi que aconteceu? Por que você está tremendo desse jeito? Eu quase não conseguia falar. Quando recuperei um pouco a voz, só consegui dizer que alguém me perseguira na rua. Ela saiu até a calçada para ver, mas não encontrou nada além do vento balançando as árvores. Segundos depois, me lançou um olhar firme e, sem precisar de perguntas, deve ter notado que eu tinha acabado de ver algo que não devia. Falou com a voz controlada, mas muito séria. Eu avisei que não era bom brincar com o medo em outubro. Subi as escadas correndo e fui direto para o meu quarto. Abri o armário e lá estava o meu moletom velho, do mesmo jeitinho que eu o deixara. Fiquei parado, olhando para ele, com uma mistura de pavor e alívio. Seria impossível alguém ter tirado e devolvido tão rápido. Então, o que eu tinha visto na rua? Era só meu cérebro assustado ou alguma coisa muito além disso? Até hoje minha mãe não me explicou exatamente o que a faz temer tanto outubro, mas eu nunca mais me arrisquei a ignorar o que ela diz. Para a maioria das pessoas, é só mais um mês. Para mim, virou a época em que tudo pode acontecer, ou pelo menos parece ganhar mais vida, mais intensidade. E desde então, mesmo duvidando um pouco da minha própria memória, eu não vejo nenhum filme de terror em outubro. Não considero covardia, prefiro chamar de precaução. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Eu tinha 9 anos quando tudo começou. Naquele período, minha família saiu da capital e foi morar numa cidade menor, procurando um lugar com ar mais limpo para minha irmã, que lidava com problemas respiratórios. Meus pais fariam qualquer sacrifício para vê-la melhor, e foi assim que a gente acabou alugando uma casa bem grande, por um preço que chamava a atenção de tão baixo. Era uma construção antiga, com um portão de madeira que se abria para um corredor comprido, cheio de portas que davam para quartos vazios. Mas no fundo, ficava a parte que a gente realmente usava, separada do restante por um pátio interno. Desde o primeiro dia, eu sentia algo incômodo naquele lugar. Na primeira noite lá, notei que o corredor era sempre mais frio que o resto da casa, até nos dias quentes. E cada vez que alguém passava por ali, surgia um eco esquisito, como se as paredes fossem ocas. Meu pai dizia que era só um efeito comum em construções antigas, mas eu tinha a impressão de ouvir vozes misturadas com o som dos nossos passos. Não dava para entender nada. Parecia um murmúrio longe, que sumia no instante em que eu tentava me concentrar. "Você não parece muito bem, né, menina?" comentou minha tia Lia uma vez, me olhando enquanto eu atravessava o corredor devagar.
Ela viu meu medo estampado no rosto e só balançou a cabeça, sem insistir. Parecia que todo mundo sabia que aquela casa tinha algo estranho, mas ninguém gostava de falar sobre isso. Minha mãe, Renata, também não se sentia à vontade. Ela estava ocupada cuidando da minha irmã, mas às vezes eu via que ficava parada perto do portão, prestando atenção em algum barulho que vinha de fora, como passos ou batidas. Ela tinha pesadelos repetidos. Sonhava com um homem muito alto, magro e usando um chapéu escuro que estendia os braços na direção dela. No sonho, ele levantava a mão, mostrava todos os dedos e ia abaixando um por um enquanto a encurralava com o rosto coberto pela sombra do chapéu. Ela acordava suando e não entrava em detalhes. Algumas semanas depois, surgiram rumores entre meus tios e alguns vizinhos de que a casa podia esconder segredos antigos. Diziam que em construções velhas era comum ter dinheiro ou objetos valiosos de gerações passadas, mas ninguém explicava direito. Então, numa tarde, meu tio Maurício decidiu dar uma olhada num quartinho que ficava num canto do pátio. Lá dentro, o assoalho de madeira estava solto. Ele se abaixou para olhar debaixo das tábuas e se assustou. Encontrou ossos que pareciam ser de uma pessoa, além de pedaços de tecido embolorado. A gente nem chegou a investigar se era mesmo humano, mas aquilo já deixou todo mundo apavorado. Naquela noite, minha mãe começou a reclamar de uma dor forte pelo corpo, como se fosse uma febre que não melhorava de jeito nenhum. Ela ficou de cama, gemendo baixo e falando coisas sem sentido. Tia Lia e meu pai tentaram ajudar, mas não adiantava. Eu ouvia minha irmã tossindo no quarto ao lado, enquanto a saúde da mamãe só piorava. Em certo momento, ela levantou de repente e ficou de frente para a parede, imóvel, respirando de um jeito estranho. Meu coração disparou. Aquele comportamento não era dela. Parecia que estava em transe. "Está tudo bem, Renata?" perguntou tia Lia, se aproximando devagar. Minha mãe virou o rosto, mas tinha o olhar vazio. Falava coisas desconexas, citava o homem do chapéu, dizia que ele já estava ali e que precisava levar alguém embora. Minha irmã chorava com medo, e mesmo com meu pai abraçando ela, dava para ver que nem ele sabia o que fazer para acalmar o pânico. 2 dias se passaram e a mamãe continuou desse jeito. Como não tinha sinal de melhora, meu tio resolveu chamar um padre que ele conhecia, um homem simples que já tinha feito umas bênçãos em casas onde diziam haver algo pesado. Quando ele chegou, tentou acalmar minha mãe com orações e água benta. Não foi nada de filme, foi tudo bem discreto. Ele só pediu que a gente mantivesse a calma enquanto rezava, colocando a mão na testa dela. Em certo ponto, minha mãe desabou no chão, pálida, parecendo sem forças, e depois disso, começou a melhorar aos poucos. No dia seguinte, ela mal lembrava do que aconteceu e preferiu evitar o assunto. Só que a casa não ficou mais tranquila. Eu sentia como se ainda houvesse algo rondando pelos corredores e pelos quartos vazios. Numa noite, fui até meu quarto para pegar um casaco e, pela fresta da porta, vi uma figura muito alta e magra, toda de preto, me olhando de um canto do corredor. Ela não se mexia, mas dava a sensação de que estava chegando mais perto só com o olhar. Tentei gritar, mas não saía som algum. Quando finalmente pisquei, a figura tinha sumido. Contei para minha mãe, mas ela disse que eu devia ter sonhado, que eu estava nervosa com tudo aquilo. Ela mesma nem lembrava de ter falado do tal homem de chapéu. Meu pai também não deu muita bola. Falou que casas antigas sempre assustam as crianças. Só a tia Lia me chamou para uma conversa reservada. "Eu acredito em você, mas é melhor não ficar falando muito disso. Às vezes, falar dessas coisas faz com que elas fiquem mais fortes." Mesmo depois de um tempo, aquela tensão não diminuía. No fim, meus pais decidiram que a gente devia se mudar de novo. Mas, diferente do que todo mundo imaginava, o tormento não acabou quando saímos de lá. As coisas estranhas passaram a me acompanhar. Pelo menos em 2 ocasiões, acordei com marcas esquisitas no braço, tipo mordidas pequenas que não faziam sentido. Não combinavam com a boca de ninguém da casa e eram em partes do meu corpo onde eu mesma não conseguiria morder. Hoje estou perto dos 30 anos, já morei em vários lugares, segui minha vida, mas de vez em quando conheço alguém que jura ter visto uma figura escura parada atrás de mim, sempre de costas, nunca de frente. Não sei se é a mesma que estava naquele corredor ou só um reflexo do meu próprio medo.
Uns padres e benzedeiras a quem pedi ajuda disseram que pode ser uma espécie de guia destrutivo, esperando eu baixar a guarda para me levar de vez. Eu tento lidar com isso de modo mais racional, mas ainda me pergunto se naquele dia em que a gente cavou e mexeu no que estava debaixo daquelas tábuas, não acabamos libertando algo que nunca deveria ter sido perturbado. Eu nunca liguei muito para festas, mas no fim daquele ano acabei indo com meus primos a um baile em um povoado vizinho. Não era tão perto. A gente precisava andar por quase 2 horas para chegar lá, num caminho de terra batida sem iluminação alguma. A lua e as lanternas de mão eram as únicas coisas que ajudavam a enxergar na escuridão. Desde pequeno, passei muitas férias e feriados em um vilarejo remoto no interior do país, onde moram alguns parentes da minha mãe. Ela nasceu lá, mas depois foi viver na capital. Entre essas parentes está minha tia Elô, prima dela. Muito jovem, tia Elô foi tentar a vida em uma cidade maior e teve 2 filhos, uma menina e um menino chamado Caio. De forma inesperada, Caio morreu aos 10 anos de idade, sem que os médicos conseguissem explicar direito o que aconteceu. Cresci ouvindo essa história. Tia Elô brincava com os filhos na sala quando alguém bateu a porta. Ela foi atender, não viu ninguém lá fora e, ao voltar, encontrou Caio caído no chão, com metade do rosto inchado. Correram para o hospital, mas já era tarde. Ele morreu em questão de minutos. A família inteira ficou arrasada. Todo mundo falava que Caio era um garoto doce e alegre, que conquistava qualquer pessoa à sua volta. O corpo dele foi enterrado no cemitério antigo do vilarejo, onde vários parentes nossos também descansam. A região tinha uma fama estranha. Diziam que algumas pessoas faziam feitiçaria e uns rituais sinistros por lá. Então não demorou para surgirem boatos de que talvez alguém tivesse inveja de tia Elô e encomendado a perda de um ente querido. No começo, eu não dava muito crédito a essas conversas, mas não vou negar que o assunto sempre me deixou inquieto. Alguns anos depois, voltei ao vilarejo para passar as festas de fim de ano. Normalmente não curto bailes, mas meus primos insistiram para eu ir com eles a essa comemoração em outro povoado. Quando chegamos, notei que não estava no clima. Música alta demais, gente demais. Fiquei impaciente e decidi voltar antes do amanhecer. Não quis incomodar ninguém, então me despedi rápido. Tem certeza de que quer ir sozinho? Perguntou minha prima mais velha. Tenho, fiquem tranquilos. Eu conheço bem o caminho, respondi, tentando soar confiante. Eles me deram uma lanterna maior que a minha e lá fui eu de volta para casa na escuridão. Apesar de já conhecer o trajeto, fiquei meio bolado com o silêncio profundo da noite. Nem cigarra estava cantando, e isso era bem estranho. Eu segui a maior parte do caminho perdido nos meus pensamentos, até me aproximar do cemitério do vilarejo. Foi aí que parei de repente. Sentado na entrada, vi um menino magro aparentando uns 10 anos. Fiquei preocupado em assustá-lo, então andei bem devagar. Quando cheguei perto, ele me encarou, como se estivesse curioso. Tinha algo na mão, mas não consegui identificar direito. Parecia um brinquedo pequeno. Oi, o que você está fazendo aqui a essa hora? Perguntei. Ele continuou me olhando sem nenhuma expressão. Parecia calmo, sem se importar com a minha presença. Moro aqui. Ele respondeu apontando para dentro do cemitério com uma naturalidade que me deixou gelado por dentro. Tentei manter a compostura e buscar alguma explicação lógica. Talvez fosse filho do zelador ou de alguém que trabalhava ali. Não quis me prolongar e segui meu caminho. Quando cheguei em casa, me senti meio bobo por ter ficado impressionado, mas a frase dele martelava na minha cabeça. Alguns dias depois, minha mãe e eu fomos visitar tia Elô, que tinha acabado de chegar ao vilarejo para as festas. Na sala, vi um pequeno altar com fotos dos parentes que já se foram. Meu coração disparou quando reconheci o rosto do menino que encontrei no cemitério. Era Caio, filho de tia Elô. Ele parecia tão vivo na foto quanto na noite em que eu o vi sentado ali. Olhei para a minha mãe, tentando entender o que estava acontecendo. Existe algum vigia que more lá no cemitério?
Perguntei com a voz trêmula. Não, ninguém se arriscaria a fazer isso, ela disse. O povo fala que de noite aparecem bruxas e coisas esquisitas por lá. Nem o pessoal mais corajoso aceitaria morar dentro daquele lugar. Eu não insisti. Fiquei mudo encarando a foto e lembrando dos olhos daquele menino na madrugada. Sempre fui cético sobre histórias de fantasma, mas essa situação mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Mesmo tanto tempo depois, evito passar perto do cemitério à noite. Se não tiver outro jeito, espero amanhecer ou peço carona a alguém. Poucas coisas me deram tanto medo quanto aquele breve encontro no meio da escuridão. Boa noite, Dom. Eu sempre gostei de ouvir histórias de terror para manter a cabeça ocupada enquanto cuido das tarefas de casa. Normalmente, deixo um episódio rolando na caixa de som e vou limpando os cômodos, arrumando tudo e, às vezes, até preparando o almoço. Meus pais, porém, sempre acharam isso esquisito. Eles dizem que atrai azar, que mexe com energias ruins. Minha irmã, Eliana, tem pavor dessas histórias. Qualquer barulho mais tenso e ela já quer sair correndo. Alguns meses atrás, eu morava com eles numa casa em que a sala era o centro de tudo. Tinha um sofá em formato de L e uma TV que ficava desligada a maior parte do tempo, porque eu costumava usar o celular no YouTube, conectado à caixa de som. Numa tarde já perto do anoitecer, aproveitei que ninguém estava em casa e coloquei um episódio sobre lendas urbanas para tocar. O tema era bem pesado. Falava de gente que tinha ouvido risadas estranhas no meio da madrugada e achei interessante para testar minha coragem. Enquanto o áudio rolava, resolvi passar pano no chão da sala. Meus pais tinham saído para resolver algumas coisas. Eliana tinha avisado que só voltaria mais tarde. Então aumentei um pouco o volume para abafar o barulho do balde e da vassoura. Tudo estava tranquilo, até eu ouvir o rangido da porta sendo aberta. Não vi quem entrou, porque meu celular estava sobre a mesinha ao lado do sofá, mas supus que fosse minha irmã. Pode ficar tranquila, já vou desligar. Gritei sem parar de esfregar o chão. Só não atravessa a sala porque está bem molhado. Não ouvi resposta, mas percebi um movimento rápido atrás de mim. De relance, vi alguém se apoiar no braço do sofá, provavelmente para não molhar os pés. O episódio seguia tocando e, de repente, chegou numa parte que descrevia um riso muito bizarro no meio de um corredor escuro. Nesse exato momento, ouvi uma gargalhada tão alta que quase derrubei o balde. Reconheci a voz da Eliana na hora. Ela sempre teve uma risada contagiante, mas naquele instante parecia mais estridente. Ei, para com isso, falei entre assustada e rindo nervosa ao mesmo tempo. Parei de limpar e me virei para o sofá. Não tinha ninguém. A risada sumiu no mesmo segundo. Senti meu corpo inteiro travar. A sala estava vazia. O volume do áudio, que antes parecia alto, agora estava mudo. Cheguei perto da caixa de som e vi que o podcast estava pausado. Naquele momento, bateu uma vontade enorme de sair dali. Larguei tudo e corri para fora de casa. Fiquei no portão esperando. Eliana só chegou cerca de 15 minutos depois. Quando contei o que tinha acontecido, ela ficou séria, mas não parecia duvidar por completo. Fomos juntas conferir se havia algo estranho lá dentro, mas tudo estava no lugar, exceto pelo celular, que continuava com o áudio pausado. Desde então, toda vez que eu pego a caixa de som para ouvir alguma história de terror, sinto uma tensão que não consigo explicar. Não sei se imaginei aquilo ou se aconteceu algo que foge da minha compreensão, mas sinceramente nunca mais esqueci aquela gargalhada. Boa noite, Dom. Confesso que nunca achei que fosse dividir essa história, mas ela ficou martelando na minha cabeça e senti que precisava contar tudo. Meu nome é Luana e cresci em uma família onde o sobrenatural sempre foi piada, não crença. Eu ria de qualquer relato de vultos ou vozes, achava tudo exagerado. Até que no fim do ano passado, vivi algo numa reunião de amigos que me tirou o chão. Fiquei sem saber o que pensar e desde então,
Nada parece tão simples quanto antes. Eu estudava numa faculdade pequena, onde, apesar de muita gente na turma, tinha um grupo mais unido desde o primeiro semestre. Começou com 12 pessoas que faziam trabalhos juntos, participavam de viagens de campo e se encontravam na biblioteca para estudar. Ao longo do curso, até apareceu mais gente, mas ninguém entrou de verdade nesse círculo original. Uma das amigas mais próximas era a Júlia, ou Ju, como a gente chamava. Ela era bem na dela, curtia roupas escuras e músicas pesadas, mas por trás disso, sempre foi a pessoa mais gentil que conheci. Digo era porque depois do que vivi, a imagem que tenho dela ficou ainda mais cercada de mistério. Naquele fim de ano, todo mundo estava atolado de provas e ansioso pela formatura. Em meados de novembro, a Júlia resolveu convidar a galera para relaxar na casa dela, já que andávamos todos no limite. O detalhe curioso é que, até então, ela nunca tinha recebido ninguém ali onde morava com a avó. Ou melhor, onde morava até pouco tempo com a avó. Mais pra frente, a gente descobriu que a situação familiar dela tinha mudado. Cheguei lá no fim da tarde com 2 amigas, a Clara e a Thaís. Esperava aquela festa típica de faculdade. Um monte de gente, música alta, tudo meio bagunçado. Mas não foi assim. Ao entrar, notei que só os 12 colegas originais estavam lá. Tinha um som ambiente bem baixinho, uns salgadinhos na mesa, umas bebidas no freezer e ponto final. Para ser sincera, gostei desse clima mais sossegado, porque eu só queria bater papo e descansar um pouco. A Júlia nos recebeu com aquele sorriso meio tímido, disse que sentia que devíamos aproveitar os últimos momentos juntos antes de todo mundo seguir caminhos diferentes. Achei fofinho da parte dela. Enquanto a turma chegava, vi que o Arthur e a Mariana, que eram amigos bem próximos da Júlia, estavam andando pela casa como se conhecessem tudo ali. Eles até levaram um violão, mas ninguém estava muito animado para cantar. A conversa rolava em tom baixo, todo mundo meio disperso. Numa hora, uma das colegas comentou que tinha sido chamada para outro churrasco num bairro não muito longe e falou que talvez fosse para lá, porque achava aquela reunião parada demais. O pessoal em volta deu umas risadinhas sem graça. Eu, por outro lado, estava curtindo, só não queria que pintasse um climão. Se vocês quiserem ir, não tem problema, podem aproveitar, disse a Júlia, com uma cara meio desapontada. A Clara então me cutucou e cochichou que a gente podia dar um pulo rápido na outra festa e voltar depois. Eu não estava a fim de sair, mas fiquei em dúvida. Antes de decidir, falei para Júlia que precisava do banheiro. Ela ia me acompanhar, mas um amigo chamou por ela na hora e eu disse que não precisava se preocupar, que eu mesma me virava. As instruções foram simples. É só subir e virar à direita no 2º andar. Fui subindo devagar. A casa era simples, mas dava para ver que tinha muitos anos. O corrimão de madeira fazia uns estalos sob minha mão e os quadros nas paredes me davam a sensação de que aquela família vivia ali fazia muito tempo. No corredor do 2º andar vi 3 portas. Abri a primeira achando que era o banheiro, mas encontrei um quarto. Para minha surpresa, tinha uma senhora sentada na cama, olhando para mim. Ela usava um lenço nos ombros e mantinha um sorriso estranho, como se estivesse segurando o riso. Desculpe, murmurei sem graça. Não sabia que tinha alguém aqui. Ela não disse nada, só pôs a mão na boca, abafando aquele riso silencioso. Fechei a porta rápido, pedindo desculpas de novo. Quando segurei a maçaneta para sair, senti que alguém do lado de dentro puxou a porta para fechar com mais força do que eu esperava. Aquilo me deu uma sensação esquisita. Saí rápido dali, achei o banheiro na porta seguinte e assim que terminei, desci as escadas correndo, com o coração disparado. A única coisa que eu pensava era por que a Júlia não contou que a avó dela estava lá em cima. Lá embaixo vi o Arthur encostado na parede perto da cozinha. Chamei ele num canto e falei baixinho sobre o que tinha acabado de acontecer. Comentei que a tal senhora me encarou de um jeito esquisito, quase rindo pelo meu engano. Ele empalideceu na hora. Antes que eu entendesse, a Mariana se aproximou, ouviu parte da história e contou que também tinha passado pela mesma situação mais cedo, quando subiu sem saber que tinha gente no quarto. Então o Arthur puxou a gente para o quintal, fechou a porta da cozinha e perguntou, olhando sério: "Vocês têm certeza de que viram uma senhora no quarto?" Eu e a Mariana concordamos. Ela ainda descreveu:
Tava sentada na cama como se estivesse rindo para dentro, não é? Foi o que vi também. Confirmei e perguntei por que aquilo deixava o Arthur tão tenso. Ele abaixou a cabeça, respirou fundo e acabou contando. A avó da Júlia faleceu faz mais ou menos 1 mês e meio. Ela estava muito doente e a Ju ficou aqui cuidando dela até o último suspiro. Eu e a Mariana também estávamos na casa nessa noite, mas não tinha nada que a gente pudesse fazer. Quando ouvi isso, senti um vazio no estômago. Não estava entendendo nada. Aquela senhora pareceu totalmente real, muito longe de ser só uma impressão. E o jeito que ela me olhou, aquele sorriso preso, não combinava nem um pouco com a ideia de espírito. Tentei argumentar falando que podia ser uma tia idosa ou alguma vizinha, mas eles garantiram que não havia mais ninguém morando ali. Voltamos para a sala e minha cara devia estar péssima, porque a Clara, que estava de olho em mim, perguntou se eu estava me sentindo mal. Ela insistiu para a gente ir embora, mas ao mesmo tempo eu sentia uma curiosidade estranha que não me deixava sair correndo. Só não queria nem subir mais lá em cima. Pouco tempo depois, uma galera decidiu ir embora da casa dizendo que tinham outros compromissos ou que não estavam curtindo. O clima ficou carregado, mas sem barraco. Era mais um desconforto geral. Acabou ficando eu, a Clara, a Mariana, o Arthur e mais 2 amigos, além da Júlia. No total, éramos 7 pessoas ali, e o silêncio virou quase uma presença. As horas foram passando, não sei se eram 11 da noite ou já perto da meia-noite, e eu arrisquei tomar um gole de vinho para ver se criava coragem. A Júlia comentou que sentia muita falta da avó, que os últimos dias de vida dela tinham sido bem difíceis. Fiquei tocada. Eu costumo ser discreta, mas me senti na obrigação de falar algo que confortasse. Então, baixinho falei. Acho que ela ainda está por aqui, Ju. De alguma forma sinto que a presença dela não se foi. Na minha cabeça eu queria apenas reconfortar. Mas aí a Clara, que já estava um pouco mais solta por causa da bebida, contou em voz alta que eu e a Mariana vimos alguém no quarto que podia ser a avó. A Júlia ficou em silêncio. Levantou do sofá de repente e saiu da sala. Pensei que ela fosse chorar ou pegar um ar, mas, em menos de 1 minuto, voltou com uma moldura nas mãos. Entregou para Mariana, que olhou a foto e ficou sem reação. Passei para Clara e finalmente olhei também. A avó da Júlia tinha feições bem diferentes. Cabelo branco num coque e um rosto sério, sem nenhuma semelhança com a senhora que vi no quarto. Não é ela, falei quase num sussurro, devolvendo a moldura. Então perguntei com cuidado. Ju, tem mais alguém morando aqui? Alguém que a gente não conheça? Ela demorou uns segundos para responder e quando falou a voz saiu bem tensa. O que tá lá em cima não é humano. Nem acho que seja fantasma. Tá aqui desde antes de a minha avó chegar. Às vezes se faz de idoso, outras se faz de criança. Faz as pessoas acreditarem que estão vendo alguém que amam ou algo sem perigo. Só quero que entendam uma coisa. Quando é mesmo o espírito de alguém querido, você sente de outro jeito. Não vê todos os detalhes como se fosse alguém vivo. Se enxergar nítido demais, desconfiem. Aquilo me deixou completamente perturbada. A gente se olhou sem saber o que dizer. Uma amiga nossa, a Lia, começou a chorar baixo. Ela contou que na casa dela tem parente que garante ver o fantasma da mãe falecida andando do quarto para a sala. Mas a Lia sempre achou estranho não ter o cheiro característico da mãe, nem as expressões do jeito que lembrava. Parecia só uma figura perfeita, sem emoção, que não reconhecia ninguém. Ao ouvir a Júlia falando que quando a aparição é realista demais, não costuma ser alguém humano, ela desabou. Foi doloroso pensar que aquilo que aparecia na casa dela não fosse a mãe, mas algo ruim se aproveitando da saudade da família. O resto da noite seguiu pesado. A Júlia, o Arthur e a Mariana contaram que alguns meses antes de a avó morrer, eles já sentiam que tinha algo bem estranho na casa. Só que a avó da Júlia não demonstrava medo. Ela encarava aquilo de modo tranquilo. Chegou a comentar que ouvia passos de criança, gargalhadinhas, e às vezes encontrava uma idosa no corredor. Mas, por causa da doença, todos achavam que eram delírios ou febre. Na hora de ir embora, olhei de novo para a escada que levava ao 2º andar. Me deu um incômodo na boca do estômago. Não tive coragem de subir.
Não sei se um dia vou conseguir entrar naquele quarto sem lembrar daquela senhora que parecia segurar o riso. Tem muita coisa nesse mundo que não conseguimos explicar direito, e depois daquela noite, parei de afirmar que tudo tem explicação lógica. Se existe alguma coisa por aí que se alimenta da nossa saudade ou fraqueza, acho que o mínimo que podemos fazer é tomar cuidado, porque não dá para saber até onde essa coisa pode usar nossos sentimentos. Eu não sou religiosa, mas naquela noite fiz uma oração antes de dormir. Pedi proteção para mim, para a avó da Júlia e para todo mundo que acha que conversa com alguém querido, sem saber que pode estar abrindo espaço para algo bem mais perigoso. Se um dia você topar com a aparição de alguém que ama, mas ela parecer perfeita demais, feliz demais ou realista demais, lembre do que passei e pense 2 vezes antes de chegar perto. No fim das contas, não sei se o que rolou naquela casa foi um aviso ou só uma das muitas coisas que a nossa mente não consegue interpretar totalmente. Mas tenho certeza de que existem camadas da realidade que a gente não enxerga, e talvez seja melhor assim. Boa noite, Dom. Quero começar dizendo que eu costumava achar graça das histórias de terror que aparecem na internet. Para mim, sempre foram exageradas, muito cheias de fantasia, servindo apenas para tirar o sono de quem já anda tenso. Por muitos anos, fui meio cética sobre qualquer lance sobrenatural, mas olhando para trás agora vejo que, no fundo, eu tentava não acreditar para não enlouquecer. Meu nome é Larissa, tenho 27 anos e quem ouvir meu relato pode achar que tudo não passa de uma mente bagunçada. Eu mesma já me perguntei diversas vezes se não estava ficando louca. Mas a verdade é que tudo que vou contar foi acontecendo aos poucos, sem aquele show de coisas impossíveis. Foi justamente nessa sutileza que me vi entrando num lugar que não consigo explicar de jeito nenhum. As primeiras coisas estranhas que rolaram comigo aconteceram na minha infância. A gente morava, eu, minha mãe e meu pai, numa casa simples, num bairro de classe média. Meu irmão mais velho, Júlio, ainda estava lá com a gente nessa época. Apesar da casa parecer tranquila, nossa vida familiar era muito conturbada. Meus pais, Vitor e Raquel, brigavam sem parar. Geralmente o motivo era bobo, louça suja na pia, conta atrasada. Mas virava discussão pesada, cheia de acusações. Toda vez que acontecia, eu ficava com a impressão de que algo sério podia estourar a qualquer momento. Me lembro de um dia em que eu devia ter uns 7 anos. Minha mãe jogou meu estojo de canetinhas no meu pai, num acesso de raiva. Ele se desviou e ela ficou com uma expressão tão assustada e transtornada que aquilo me marcou para sempre. Ficaram uns segundos em silêncio como se tudo fosse explodir, e eu comecei a chorar para encerrar aquela cena. Funcionou naquela noite, mas não resolvia nada de fato. Foi também por esse período que começaram meus sonhos bem vívidos, acompanhados de paralisia do sono. Eu acordava no meio da madrugada, deitada, sem poder me mexer. O coração batia forte, e eu sentia como se tivesse alguém por perto me encarando. Muitas vezes ouvia meus pais andando pela casa, do quarto até a sala, ainda discutindo. Enquanto isso, eu enxergava uma forma escura passando no corredor. Numa dessas madrugadas, acordei sem conseguir mover um músculo, ouvindo passos pesados no corredor. Tentei gritar, mas não saía nada. A porta do meu quarto estava meio aberta, e eu vi por trás dela uma figura avermelhada como se fosse pintada de sangue seco. Difícil descrever, mas lembro do jeito como ela me olhava, parecendo me menosprezar, como se estivesse ali só para tirar sarro do meu pavor. Esses pesadelos aconteciam de vez em quando, principalmente nas noites em que meus pais tinham brigas mais violentas. Com o tempo, fui empurrando essas visões para um canto da memória, chamando de pesadelos de criança. E de fato, por um tempo, elas deram uma trégua. Meu irmão Júlio, que era uns 6 anos mais velho que eu, aguentou as brigas até onde pôde, mas quando completou 18 anos, foi morar com uma tia. Disse que precisava de um lugar mais calmo para estudar. Até entendi, mas me senti largada. Só que a saída dele foi logo ofuscada por outro acontecimento que me destruiu: o suicídio do meu pai.
Foi tão inesperado que, mesmo depois de tantos anos, ainda me parece confuso. Ele andava tenso, mas, curiosamente, nos dias anteriores à morte ficou bem mais tranquilo. Tentava conversar mais comigo e com minha mãe, mostrando um esforço para ser um homem melhor. Parecia que as coisas estavam se ajeitando, mas na verdade era o silêncio antes de um ato horrível. Na noite em que tudo aconteceu, teve uma confraternização no trabalho dele, um jantar no terraço de um prédio comercial. Pelo que contaram depois, ele estava sorrindo, bebendo sem exagerar e até brincando com os colegas. Então, do nada, largou o copo na mesa, andou até a mureta do terraço e se atirou. A notícia chegou para a gente um pouco depois das 11 horas da noite. Minha mãe não parava de chorar e eu fiquei sem reação. Uma semana depois, completamente arrasada, tive um pesadelo semelhante aos de infância. Acordei imóvel, mas senti uma dor latejante na perna, como se alguém a estivesse apertando. No escuro, fiquei chorando sem som, enquanto via de novo aquela sombra avermelhada perto da porta. Depois que perdemos meu pai, minha mãe precisou se virar. Arranjou um trabalho como cuidadora de uma senhora em casa de família. Não era muito dinheiro, mas era o que dava. Eu continuei estudando, tentando seguir em frente. Nesses anos, Júlio quase não deu sinal de vida. Carregava muita mágoa das brigas, culpava minha mãe pelo que aconteceu com meu pai e talvez me culpasse por eu ter sido tão quieta durante as discussões. Quando fiz 17 anos, recebi uma ligação dele. Era de tarde. Parecia mais amigável. Disse que sentia saudade, que estava morando com um colega e me convidou para passar um fim de semana na casa deles. Fiquei animada, mas não pude ir no dia que ele sugeriu. Falei que ligaria depois para marcar. Aquela foi a última vez que falei com ele. Alguns meses depois, apareceu a notícia de que Júlio foi visto entrando num carro preto de madrugada, depois de uma festa. Testemunhas disseram que ele parecia conhecer a pessoa no carro. Chegou a acenar para os amigos antes de entrar. E sumiu. Nenhuma ligação, nenhuma rede social, nada. A dor do desaparecimento dele se misturou à do meu pai. Eu entrei numa fase muito pesada da vida. Vivia tensa e mal dormia. Tinha medo de perder minha mãe ou que algo também me acontecesse. Minha paralisia do sono voltou a ser frequente, mas eu não falava para ninguém com receio de ser chamada de louca ou exagerada. Aos poucos, arranjei um trabalho numa loja de roupas, juntei grana e saí de casa, alugando um apartamento simples. Ainda ajudava minha mãe sempre que podia, mas também queria manter certa distância de tudo que me lembrava o passado. Foi nessa época que conheci o Ricardo, um cara que morava num prédio perto do meu. Logo de cara, a gente se deu bem. Ele era carinhoso, paciente com meus medos e sempre me fazia sentir segura. Quando começamos a namorar, quase não tinha espaço para tristeza. Ele me levava para passear, fazia pequenas surpresas, me dava carinho e suporte emocional. Você não precisa ter medo de dormir, Lari. Se eu pudesse, ficava aqui todas as noites, ele me disse, depois de eu confessar meu terror de acordar sem conseguir me mexer. Por mais de um ano, tudo ficou em paz. Ele foi ficando cada vez mais tempo no meu apartamento, até que resolvemos tornar oficial. Mesmo tendo o cantinho dele, na prática, ele passava 4 ou 5 noites por semana comigo. Uns meses depois de ele quase se mudar de vez, a TV do meu apartamento começou a dar umas falhas estranhas, sempre perto das 11 horas da noite. A imagem travava e parecia surgir uma sombra tremulando na tela, como se fosse uma interferência bizarra. A gente mexeu nos fios, trocou de canal, tentou usar streaming e DVD, mas nada resolvia. Então, paramos de assistir antes de dormir. Em vez de deixar a TV ligada como barulho de fundo, optei por acender uma luminária fraca porque eu continuava odiando o breu total. Nessa mesma época, passei a ouvir passos no corredor do apartamento. Era um lugar pequeno, sala e cozinha integradas, um corredor curto com banheiro de um lado e, no fim, o quarto. Difícil confundir com barulho de vizinho. Mesmo assim, eu fingia que não ouvia só para manter a cabeça no lugar. Até que, numa noite em que arrisquei dormir sem a luminária, acordei num susto. Olhei o celular. 3 horas e 3 minutos. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Tentei virar de lado para acordar o Ricardo, mas meu corpo não respondia.
A paralisia estava de volta. Eu só conseguia mexer de leve os dedos das mãos e dos pés, mas nada que me ajudasse a chamar a atenção dele. Tentei falar, mas não saía som. Forcei para balbuciar alguma coisa e, de repente, escutei a voz do Ricardo. Só que num tom esquisito, como se fosse um sussurro distante. Larissa, você está acordada? A sensação era de que vinha de muito longe. Olhei para ele, mas Ricardo dormia, respirando pesado. Então, quem estava me chamando? A cama deu uma balançada, como se alguém tivesse subido nela. Vi, por cima do ombro do Ricardo, uma mão fina, suja, com unhas pontudas, apoiada no colchão. Senti um pânico tão grande que achei que fosse desmaiar. Tentei gritar sem sucesso. A mão foi se firmando e surgiu a segunda mão, com aqueles dedos compridos e imundos. Quando achei que fosse ver um rosto, fechei os olhos com toda a força. Naquele milésimo de segundo, recuperei o movimento do braço. Meu coração estava disparado. Sacudi o Ricardo, que acordou assustado. Que foi, Lari? Calma! Ele perguntava, tentando me acalmar. Eu chorei contando o que vi. Ele me abraçou, achando que fosse só mais um pesadelo. Ficou preocupado com meu estado, mas não estava totalmente convencido de que algo realmente estranho acontecia. 2 dias depois, decidi visitar minha mãe, que estava passando uma temporada na casa da minha avó materna, Dona Ruth, no interior. A avó estava idosa e precisava de atenção, e minha mãe queria retribuir tudo que a gente já recebeu dela no passado. Eu estava ansiosa para ir, porque qualquer lugar que não fosse meu apartamento parecia mais seguro. O Ricardo foi junto. Saímos de carro numa sexta-feira à tarde, achando que levaria umas 2 horas de estrada. Mas acabou que pegamos chuva, engarrafamento por causa de um acidente, e só chegamos depois de cerca de 7 horas na estrada. Eu estava acabada. Quase não consegui conversar direito com minha avó e minha mãe, e fui direto para o quarto simples que tinham arranjado para mim. Uma cama de casal e um armário de madeira que rangia toda vez que a porta mexia. Desmaiei de cansaço. Quando acordei já passava das 9 horas da noite. Levantei meio grogue e segui o som de risadas até a sala. Para minha surpresa, vi umas 5 ou 6 mulheres sentadas com minha mãe e minha avó. Algumas serviam chá, outras mexiam numa panela de barro grande e todas me olharam de um jeito curioso quando entrei. O mais estranho é que 2 delas me pareceram muito familiares, como se eu já tivesse visto em algum lugar. No início, achei que fossem conhecidas antigas da família ou algo assim. Cumprimentei e fiquei com uma sensação estranha de já vi esses rostos em sonho. O Ricardo notou meu desconforto. Ele estava sentado num banquinho perto da porta, tão deslocado quanto eu. As mulheres continuaram o papo, falando de ervas, simpatias, rezas. Uma delas, que ria com facilidade, comentou sobre um tal de trabalho energético que andavam fazendo para ajudar na saúde da minha avó. Minha mãe, percebendo meu incômodo, disse que eu estava cansada da viagem e talvez precisasse descansar mais. Aos poucos, as mulheres foram indo embora e só 2 ficaram conversando com minha mãe na cozinha. Quem são elas? Perguntei baixinho para o Ricardo. Não sei, tua mãe falou que são conhecidas da região, que às vezes aparecem para ajudar ou visitar tua avó. Quando minha mãe voltou, me olhou como se entendesse tudo o que eu sentia. Confessou que algumas daquelas mulheres tinham fama de rezadeiras ou até bruxas, segundo o povo do local. Comentavam que elas se reuniam de madrugada num terreno perto de um rio para rezas e rituais estranhos. Eu nunca vi nada com meus próprios olhos, disse minha mãe dando de ombros. Mas tem gente que garante que elas fazem orações, curas e essas coisas. Dei de ombros também, tentando não demonstrar que aquilo mexia comigo. No fundo, eu tinha quase certeza de que reconhecia 2 delas das minhas visões, mas não queria falar sobre isso. Ficamos apenas 2 noites lá. Eu quis ir embora rápido porque, apesar de não ter acontecido nada diretamente ameaçador, eu não me sentia segura. Tinha medo de que aquelas mulheres brotassem de novo à minha frente, falando algo que eu não entenderia. O Ricardo também sentiu um clima meio esquisito. Voltamos de carro na manhã de uma segunda-feira. A viagem correu bem, mas assim que abri a porta do meu apartamento, senti que alguém estava ali. Aquela impressão que a gente tem quando tem mais alguém no ambiente.
Fui checando cada canto com o Ricardo atrás de mim tenso. Não achamos nada, mas a estranheza ficou. Naquele dia decidi ficar em casa, já que estava de folga. O Ricardo teve que resolver coisas no trabalho, então passei a tarde sozinha. Tentei ver umas séries, mas a TV continuava com aquelas interferências irritantes, então desliguei. Fiquei no celular até pegar no sono no sofá. Não sei quanto tempo dormi, mas despertei num pulo já sem o sol na janela. Devia ser umas 7 horas da noite pela claridade. Então ouvi passos no corredor e me levantei, achando que o Ricardo tinha chegado. Ao espiar, vi uma sombra atravessando em direção ao banheiro. Ricardo, chamei. Nenhuma resposta. Olhei o celular, mas ele não tinha enviado mensagem. Naquele momento fiquei paralisada de medo. Liguei a luz e fui até o banheiro. A porta estava entreaberta e eu jurava que tinha alguém lá dentro. Tem alguém aí? Insisti, a voz falhando. O banheiro estava vazio, mas olhando pelo espelho, tive a sensação de ver um rosto feminino atrás de mim por um segundo. Virei na hora e não tinha nada. Achei que estava perdendo a cabeça. O Ricardo chegou por volta das 9 horas da noite e me encontrou trancada no quarto, tremendo. Ele me acalmou, disse que provavelmente eu estava abalada, que era um dia difícil depois da viagem e tudo mais. Pedi para ele não me deixar sozinha. Dormimos abraçados com uma lâmpada acesa no canto do quarto. Ainda não eram 3 da manhã quando acordei com uma sensação horrível. Olhei o celular. 2 horas e 59 minutos. Meu corpo parecia congelado. Me sentei na cama respirando fundo. O Ricardo dormia. Fechei os olhos por uns segundos e quando abri de novo, tive certeza de que havia alguém no corredor. Levantei devagar, sem nem saber porquê, mas com um impulso de ir até lá. Quando cheguei perto da porta do quarto, ouvi passos rápidos, como se estivessem fugindo. Ei! Sussurrei sem pensar. A porta da sala estava meio aberta. Fui até lá, certa de que veria alguém, mas não tinha nada. Um vento frio entrou, mexendo as cortinas. Por um instante, achei ter visto uma silhueta feminina se misturando na escuridão do corredor do prédio. Foi então que ouvi o Ricardo me chamar, aflito. Lari, volta pra cá. Você tá falando com quem? Contei que tinha ouvido passos e visto algo perto da porta. Ele, embora assustado, tentou manter a calma. Disse para eu voltar e que ele ia dar uma olhada. Claro que não achou ninguém. Passei o resto da madrugada acordada. Cada barulhinho que eu escutava parecia ser um aviso de que aquela presença voltaria. Na noite seguinte, eu estava tão esgotada que dormi mais cedo. O Ricardo também apagou rápido, já que chegou tarde do trabalho. Por volta das 3 horas em ponto, acordei com alguém sussurrando no meu ouvido. Larissa. Dei um pulo, mas só consegui mover a cabeça. O corpo não respondia de novo. Vi o Ricardo deitado de costas para mim, em sono pesado. A voz falou outra vez. Larissa, me escuta. Na penumbra surgiu algo por cima do ombro dele. Era um cabelo emaranhado, imundo, arrastando no travesseiro. Depois, mãos esqueléticas, cheias de sujeira, começaram a se firmar no colchão. Por um instante tive a impressão de que essa criatura esboçava um sorriso, como se me conhecesse faz tempo. Abriu a boca, sem dentes, só uma escuridão gosmenta, e sussurrou. Vem comigo, é hora de partir. Quis reagir, mas a paralisia me dominava. Meus olhos encheram de lágrimas de puro pânico. Então senti uma vibração estranha, como se a cama sacudisse, e recuperei os movimentos. Gritei tão alto que o Ricardo quase caiu da cama. Ele acendeu a luz e me abraçou enquanto eu tremia. O que houve? Ele perguntava desesperado. Contei tudo. Dessa vez ele não duvidou. Estava tão pálido quanto eu. Falou que instantes antes de eu gritar, teve a sensação de enxergar alguém agachado do lado da cama, mas não sabia se era sonho ou real. Prometeu que não ia mais achar que era só minha imaginação. Alguns dias depois, eu e o Ricardo tentávamos dormir, mas era difícil. Era por volta de 2 horas da manhã quando percebi que ele também se mexia muito, como se tivesse pesadelo. Resolvi pegar um copo d'água. Ao passar pela porta do quarto, vi uma forma feminina no corredor. Era uma mulher alta, cabelo branco preso num coque todo desgrenhado, usando um vestido velho e encardido. Ela estava com a cabeça inclinada para o chão, mas os olhos me observavam por entre os fios. O cheiro era terrível,
algo como ervas apodrecidas. Eu dei um passo para trás. Quem é você? O que está fazendo aqui? Falei, tentando não berrar. Ela não respondeu, só virou o rosto e correu para a sala, sumindo atrás do sofá. Um arrepio me percorreu dos pés à cabeça. Queria voltar para o quarto, mas quase trombei no Ricardo, que surgiu correndo com um taco de beisebol ou algo assim na mão. Ele foi até a sala enquanto eu ligava as luzes. O cheiro ruim ainda estava ali. Ao iluminar atrás do sofá com o celular, vimos a mesma mulher encolhida, balbuciando algo. Sai da nossa casa agora, Ricardo gritou, tentando soar firme, mas eu sentia o medo na voz dele. A mulher se levantou devagar e ergueu a mão como quem pede calma. Falava baixinho com a voz trêmula. Por favor, só preciso de um lugar para passar esta noite. Não quero machucar ninguém. Cheguei um pouco mais perto, ainda iluminando com o celular, e notei que a pele do rosto dela tinha manchas escuras. Os dentes eram pretos, parecendo estragados. Aquilo me deu ainda mais medo. O Ricardo gritou de novo para ela ir embora e, de repente, ela deu um pulo e correu porta afora, rindo como se fosse uma brincadeira. Ele correu atrás até o corredor do prédio, mas voltou rapidinho, dizendo que escutou mais passos lá fora, provavelmente alguém que estava esperando por ela. Não quis arriscar. Depois disso, decidi que não dava mais para fingir que nada estava acontecendo. Alguma coisa bizarra cercava a gente. Fosse só gente doida ou algo além, não sei. Mas eu precisava de ajuda. Pensamos em chamar a polícia, mas sem provas concretas, não ia resolver. O Ricardo então pediu socorro a um amigo de infância muito religioso, quase um líder de uma pequena comunidade cristã. Ele ofereceu o apartamento dele para a gente passar uns dias e pensar no que fazer. Fomos para lá, coração pesado. Mas no meio de tanta gente que rezava, me abraçava e tentava me ajudar sem nem me conhecer, eu senti certo alívio. Vocês vão ficar bem, disse o amigo do Ricardo. Às vezes a gente só percebe que precisa de algo maior quando chega o aperto. Passei a receber abraços e palavras de empatia de pessoas que nem sabiam direito quem eu era. E eu, que sempre fui cética, me sentia aquecida por dentro, como se aquilo fosse tudo o que eu precisava. As noites lá foram tranquilas, sem pesadelo nem paralisia. De dia também não tinha aquela impressão de gente rondando cada canto. Era como se um peso tivesse saído das minhas costas. Mas toda vez que eu voltava no meu apartamento para pegar roupa ou resolver algo, a atmosfera ficava de novo pesada. Eu chegava a ver vultos rápidos, pequenos movimentos nos cantos. Passei a deixar incenso, janelas abertas, tentando espantar seja lá o que fosse. Até agora não tive coragem de passar outra noite na minha própria cama. Sinto que algo está à minha espera, que ainda tem mais coisa para surgir, e tenho pavor de fechar os olhos às 3 da manhã. Minha mãe diz que, se eu quiser, posso voltar para o interior, perto da minha avó. Mas não consigo esquecer aquela última visita e aquelas mulheres, que me pareceram tão conhecidas sem que eu nunca as tivesse visto na vida. O Ricardo me apoia em tudo, mas ficamos sem saber como retomar a rotina sem ficar sempre com essa sensação de terror. Sei que talvez minha história não seja tão apavorante quanto outras, mas a forma lenta e sutil com que tudo aconteceu me quebrou por dentro. Quando a gente vê que o terror não chega como num filme, cheio de efeitos, mas sim vai se infiltrando no nosso dia a dia, é difícil achar paz. A dúvida sobre o que é real e o que não é corrói a gente. Talvez meu relato não tenha um final grandioso, mas espero que sirva de alerta. Às vezes, algo misterioso pode rondar nossa vida sem muito alarde, esperando a hora certa de se mostrar. Seja na infância, em meio a uma perda familiar, na raiva que destrói lares ou na solidão de um apartamento com a TV travando. Eu ainda busco respostas. Por enquanto, me apego a qualquer forma de fé que me traga algum sossego. Se um dia eu superar tudo de vez, prometo que volto para contar como consegui. Mas até lá, só posso te desejar que nunca precise encarar o que eu encarei ao ver aquelas mãos sujas surgindo no colchão no meio da madrugada. Eu nunca fui muito de andar tarde pela rua, mas lá pelo final de 2019, quando a gente ainda não fazia ideia do que estava para acontecer,
comecei a ficar de plantão no cinema onde eu trabalhava. Era sempre eu quem fechava tudo, então o horário de saída foi ficando cada vez mais tarde. Lembro bem da noite em que essa coisa toda começou, porque foi a última sessão antes de fecharmos temporariamente, e não tinha nenhum táxi por perto. Então decidi encarar o caminho a pé mesmo. Apesar de ser uma região cheia de condomínios com seguranças e rondas, naquela madrugada eu estava especialmente inquieto. Depois de andar por alguns quarteirões, dei de cara com um trecho cercado por tapumes. Me disseram que aquilo era de um grande projeto imobiliário que foi abandonado há anos. O mato tinha tomado conta, com aquelas estruturas de concreto pela metade, tudo inacabado. Era um atalho, mas parecia um labirinto de paredes sem acabamento. Eu até pensei em dar a volta, mas no fim, resolvi cortar caminho para chegar em casa mais rápido. Assim que passei pelos tapumes, o silêncio quase dava para tocar. A vegetação cobria parte das construções, e cada passo meu parecia ter eco em dobro. Eu só ouvia o barulho dos meus sapatos e minha respiração abafada pela máscara que eu costumava usar. Por precaução, já que estavam começando a falar de um vírus que circulava pelo mundo. No meio daquilo tudo, quase não percebi um som grave, um lamento baixo que ia e voltava. Parei no susto, apertando a lanterna do celular. O barulho continuou. Podia muito bem ser algum cachorro, um gato preso em entulho ou até alguém sem ter onde ficar passando mal. Minha consciência não ia me deixar seguir sem checar. Então, apontei a luz. O cheiro que veio junto com o vento era tão amargo que meu estômago embrulhou. Um misto de coisa podre com umidade que fez meus olhos lacrimejarem. Tive a impressão de ver um vulto pequeno, parado atrás de um pedaço quebrado de concreto. "Tem alguém aí?" Perguntei com a garganta arranhando. Ninguém respondeu, mas ouvi um barulho sutil, como se algo arranhasse o chão com uma pata. Fui chegando perto, tentando segurar o nervosismo. Não sei bem o que eu esperava encontrar, mas certamente não era aquilo. O que vi parecia uma ave, grande demais para ser um galo comum, com penas ralas e uma mancha escura no lugar da crista. O mais estranho era o olhar. Não sei se dava para chamar de olhos humanos, mas tinha um brilho de consciência que me fez recuar na hora. Que droga é essa? Quando a luz do meu celular bateu direto na cabeça do bicho, ele girou o pescoço de um jeito que parecia estalar cada osso. Me arrepiei inteiro. Não foi um salto ou um grito, mas a presença que eu sentia ali me deixou travado. No desespero, dei um passo para trás e perdi o equilíbrio, caindo num monte de pedras. Meu celular voou da minha mão e tudo ficou meio borrado. Ainda ouvi um som seco que poderia ter sido a minha cabeça batendo em alguma quina. Quando voltei a mim, o sol já estava alto. Eu continuava deitado naquele chão áspero, sentindo uma dor latejante na nuca. Minhas coisas estavam todas lá. Carteira, celular, mochila. Ninguém tinha mexido em nada. Balancei a cabeça tentando clarear as ideias e corri para casa tomado por um medo confuso. Não falei nada com ninguém no caminho, mas assim que cheguei, minha mãe estava lá, de braços cruzados, me olhando de cima a baixo. "Aonde você foi de madrugada?" Ela perguntou sem nem me dar tempo de responder. "Achei que você tivesse saído para alguma festa. Faz horas que não aparece." "Mãe, eu não estava em festa. Caí no caminho." Ela revirou os olhos e eu percebi que não adiantaria tentar explicar. Se nem eu conseguia entender direito o que tinha visto, como ia convencer alguém? Fui para o meu quarto e tentei dormir, mas só consegui uns lampejos de terror. Gritos abafados, imagens de pessoas queridas sofrendo, tudo misturado a uma sensação de que algo rastejava pelo meu quarto. Eu acordava suando, mesmo que tivesse ficado só alguns minutos de olhos fechados. Os dias viraram semanas e notei que simplesmente não conseguia mais descansar. Até de dia, umas visões estranhas me perseguiram. Eu já não sabia se era delírio por cansaço ou se tinha mesmo alguma força sombria por perto. Busquei ajuda médica, receitaram remédio para a ansiedade, procurei apoio em alguns templos religiosos. Até conversei com um antigo professor que jurava conhecer métodos de proteção espiritual. Nada funcionava. Cada cochilo meu trazia de volta aquela ave, com o mesmo olhar fixo, como se não me largasse nem quando eu tentava descansar. Minha mãe, mesmo preocupada, continuava achando tudo meio exagerado.
Você precisa de tratamento de verdade. Isso só pode ser estresse ou algum problema psicológico. Não dá para viver assim. Eu tentava explicar, mas não havia muito o que dizer. Era como se fosse impossível provar para alguém que meus pesadelos tinham ligação com o que encontrei naquela obra abandonada. Com o tempo, fiquei com medo de escuro, medo de passar por lugares sem luz, medo de acordar gritando e não ter ninguém por perto. Pensei em me mudar, sumir, mas eu sabia que de algum jeito aquilo já fazia parte de mim. Não ia adiantar fugir. Às vezes sinto que estou perdendo a sanidade. Fico lembrando daquela madrugada e me pergunto se não era só um bicho doente que meu cansaço transformou numa coisa demoníaca. Mas então volto a ter aqueles sonhos. Vejo meu próprio reflexo todo distorcido. Vejo sombras que me chamam. Sinto o mesmo enjoo sufocante daquela noite. E assim, cada dia passa carregado de um medo que não me larga. Estou escrevendo este relato porque já não sei mais onde buscar ajuda. Vai que existe alguém que passou por algo parecido. Um trauma que não consegue explicar para ninguém. Se eu ainda tiver forças, vou continuar tentando me livrar disso. Só que a cada vez que o relógio gira, a cada vez que fecho os olhos, sinto que aquela ave ainda me observa, esperando numa fresta escura do meu inconsciente. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.